Eu enterrei o meu casamento vivo quando decidi segui-los até ao Algarve, sozinha, com uma mala de segredos e uma faca invisível no peito. A família dele me tratava como uma intrusa invisível há anos, mas ninguém esperava que eu, a esposa perfeita e silenciada, transformasse aquela viagem anual em um inferno pessoal deles. E se eu te disser que o homem que jurou me amar descobriu que o amor verdadeiro é uma ilusão construída sobre mentiras, e que a minha vingança foi o último prego no caixão? O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu arrastava a mala pelo calçadão da Baixa, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias ali perto. Era junho, o mês em que tudo desabava na minha vida como uma onda traiçoeira na costa do Douro. O meu marido, João, partira na véspera para o Algarve com a família, aquela palavra que ele cuspia como se fosse um escudo sagrado. A mãe dele, a cunhada, o irmão mais novo, todos eles. E eu? Eu ficava para trás, como sempre, com uma desculpa educada e um beijo na testa que mais parecia um selo de exclusão. É tradição, amor. Só nós, para nos reconectarmos. Reconectar o quê? Os laços de sangue que me excluíam como uma nódoa numa toalha de linha imaculada. Eu parei em frente à estação do Rossio, o relógio marcando as 9 da manhã, e senti o estômago revirar. Tinham-me convidado uma vez, no 3º ano de casados, para Faro, mas foram um desastre. A sogra, Dona Maria, com os seus olhos de falcão e o rosário sempre entre os dedos, sussurrara para a filha: ela não se encaixa, coitada. Tão urbana. Urbana? Eu era de Lisboa, sim, mas crescer em Alfama, com o fado e quando nas ruelas e o cheiro de sardinha assada no ar. Não era uma plebeia, era uma lisboeta de gema, com raízes que se entrelaçavam nas pedras da cidade como as eras nas fachadas antigas. Mas para eles, vindos do interior conservador de Évora, eu era a forasteira que roubara o filho prodígio. João, o advogado bem-sucedido, com o seu fato cinzento e o sorriso que derretia clientes em tribunal. Ele me escolhera, ou assim eu pensava, num daqueles jantares em Belém onde o creme brûlée selara o nosso destino. Mas as tradições deles eram como o vinho do Alentejo, antigas, densas e impossíveis de diluir. Todo junho, eles partiam para uma semana no Algarve, alugando uma vila em Lagos com vista para a Praia do Camilo. Fotos no Instagram, não minhas, claro, de pôres do sol alaranjados, mariscos frescos e risadas forçadas. Eu via tudo da nossa casa encheado, sozinha com o gato e uma garrafa de vinho verde que azedava antes de eu beber. Por que não vens este ano? Perguntei na semana anterior, fingindo casualidade enquanto dobrava as camisas dele. Ele parou, a tesoura no ar, e sorriu aquele sorriso que outrora me fazia derreter. É só para relaxar, sem pressões. Tu trabalhas tanto no estúdio de design. Mereces ficar. Mentira. Eu merecia respostas, não desculpas embrulhadas em afeto falso. Naquela manhã, comprei um bilhete de comboio para Faro na bilheteira, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Não lhes disse nada. Deixei uma nota na mesa da cozinha: vou visitar a minha mãe em Setúbal. Beijos. A minha mãe morrera há 5 anos, de um cancro que roía devagar como as marés no Cabo da Roca. Mas eles não sabiam, ou fingiam não saber, das minhas feridas. O comboio partiu às 10, o apito ecoando como um adeus definitivo. Sentei-me junto à janela, o Douro desfilando em tons de verde e ocre, e permiti-me imaginar o que viria. Vingança. Não, ainda não. Só verdade. A verdade que João me negava há 7 anos de casamento. Cheguei a Faro ao fim da tarde, o sol ainda alto, pintando o céu de um azul feroz. Aluguei um carro pequeno, um Fiat cinzento que se misturava à poeira das estradas secundárias, e dirigi para Lagos. O GPS piscava, 45 minutos. Tempo suficiente para ensaiar o que diria se me vissem. Surpresa. Decidi juntar-me à diversão. Ou algo mais cortante, ouvi dizer que a família é tudo. Pois aqui estou eu, a peça que faltava. Mas no fundo, eu sabia que não era sobre diversão. Era sobre o vazio que crescia no meu peito como uma erva daninha no jardim de azulejos partidos. A vila ficava num condomínio privado, encravada na falésia com vista para o Atlântico. Estacionei a uma distância segura, num mirador escondido por pinheiros mansos, e observei. O carro de João, o Audi preto reluzente, estava ali, ao lado do Renault da sogra. Risadas flutuavam no ar salgado, a cunhada, Ana,
com a sua voz aguda como um grito de gaivota, e o irmão, Miguel, contando piadas que eu nunca achava graça. Espreitei pela cerca baixa, o coração na garganta. Eles estavam na piscina, copos de sangria na mão, o sol refletindo na água como diamantes falsos. João, sem camisa, bronzeado e despreocupado, abraçava a mãe num gesto que parecia terno demais para ser só filial. Eu não entrei. Ainda não. Instalei-me num hotelzinho modesto em Lagos, o tipo de lugar onde turistas ingleses bebem cerveja barata e sonham com o paraíso. O quarto cheirava a maresia e desinfetante, com uma varanda minúscula de onde via o mar bater nas rochas. Deitei-me na cama dura, o telemóvel na mão, e enviei uma mensagem para João. Cheguei bem a Setúbal. Saudade. Ele respondeu segundos depois. Que bom, amor. Estamos a curtir aqui. Beijos. Curtiu. Como se eu fosse uma nota de rodapé na vida dele. Naquela noite, saí para jantar sozinha num tasco perto da marina. Polvo ao lagareiro, quente e tenro, com azeite que escorria como lágrimas. O vinho tinto do Alentejo aquecia-me as veias, e pela primeira vez em meses, senti raiva pura, não o veneno lento da desconfiança, mas uma chama que lambia as bordas do meu autocontrolo. Porque eu? Porque me deixava ser a eterna excluída. Lembrei-me do nosso casamento em Sintra, os jardins úmidos e o cheiro de eucaliptos, quando jurei amá-lo na saúde e na doença. Mas a doença era esta, a família dele, um cancro silencioso que me isolava. Voltei ao hotel com a decisão tomada. No dia seguinte, infiltrar-me-ia. Não como esposa, mas como fantasma. Comprei um chapéu de palha e óculos escuros num quiosque, e um bilhete para um passeio de barco pela Ponta da Piedade, o mesmo que eles fariam, segundo o plano que João me contara anos antes. O mar era turquesa, as grutas e quando com o rugido das ondas, e eu, misturado aos turistas, observei-os de longe. Dona Maria no convés, rezando o terço contra o enjoo, Ana tirando selfies, Miguel bebendo cerveja. E João? João rindo com uma mulher que eu não reconhecia. Alta, morena, com um vestido solto que dançava ao vento. Quem era ela? O meu estômago contraiu-se como uma rede de pesca. Desci do barco antes deles, as pernas trêmulas na areia quente. Corri para o carro e chorei pela primeira vez, não de tristeza, mas de fúria. A mulher era a prima distante, dissera ele uma vez, mas o jeito como ele a tocava no ombro, o olhar demorado. Não era prima. Era algo mais podre. Liguei para uma amiga em Lisboa, a voz embargada. Catarina, preciso de ajuda. Segui-os. E acho que o João. Ela interrompeu. Inês, volta para casa. Isso vai te destruir. Mas a destruição já começara, e eu era artífice. Os dias seguintes foram um jogo de sombras, eu movendo-me como um espectro pelas falésias do Algarve, sempre um passo atrás deles. Acordei cedo no terceiro dia, o sol infiltrando-se pelas cortinas finas do hotel, e tomei um pequeno almoço frugal, pão com chouriço e café forte, o tipo que os pescadores bebem antes de enfrentar o mar. O plano era simples, segui-los até à praia da Dona Ana, onde João mencionara um piquenique anual. Estacionei o Fiat num estacionamento poeirento, gritei um bom dia falso para um vendedor de gelados, e desci a escadaria em grama até à areia dourada. O mar rugia, espuma branca lambendo as rochas como um amante possessivo. Eles estavam lá, debaixo de um guarda-sol listrado, a família perfeita posando para o caos. Dona Maria tricotava um jailo, os dedos ágeis como teias de aranha, Miguel construía castelos de areia com os sobrinhos, sobrinhos de quem? Da Ana, claro, pois nós não tínhamos filhos. Ainda não é o momento, dizia João sempre que eu tocava no assunto, os olhos desviando para o telemóvel. Agora, via-os, as crianças rindo, a areia colando-se às pernas gorduchas, e a mulher misteriosa, chamava-se Sofia, descobri ao ir-vos dropar uma conversa, sentada ao lado de João, as coxas tocando-se casualmente. O meu sangue ferveu como o cataplana a borbulhar num fogão a lenha. Escondi-me atrás de uma formação rochosa, o chapéu puxado para baixo, e observei. Sofia ria de algo que ele sussurrava, a mão dela no joelho dele, um gesto íntimo que não pertencia a primos. Lembrei-me da nossa lua de mel em Madeira, as levadas úmidas e os beijos urgentes sob as amoreiras. Onde fora parar aquele homem? O João que me acordava com beijos na nuca, que prometia uma vida de azulejos pintados e jantares à luz de velas em Alfama.
Agora, ele era um estranho, rindo com ela enquanto eu sufocava na sombra. A raiva cresceu devagar, como as ondas que erodiam as falésias ao longo de séculos. Não era só ciúme, era a traição acumulada, camada sobre camada como os estratos de calcário ali ao lado. Porque Sofia. Ela era de Évora também, parte da teia familiar que me excluía. Descobri mais tarde, num café em Sagres, folheando o livro de visitas do hotel deles, sim, eu infiltrara-me na recepção com um nome falso. Sofia era a ex-namorada de João, antes de mim, a que a família adorava. A filha perfeita do Alentejo, murmurara a recepcionista, uma senhora de rugas profundas como sulcos de arado. Eles a convidavam todos os anos, como se eu não existisse. Como se o nosso casamento fosse uma interrupção temporária. Naquela tarde, depois do piquenique, eles foram para um barco alugado, navegando para Abnagil. Eu aluguei um caiaque, remando sozinha pelas águas cristalinas, o sol queimando a pele exposta. Mantive distância, mas ouvi fragmentos. Lembras-te daquela vez em Faro, Sofia? Sem responsabilidades. A voz de João, rouca de vinho e segredos. Responsabilidades. Eu era a responsabilidade dele, a mulher que equilibrava contas, que o esperava com arroz de marisco quente quando ele voltava exausto do tribunal. E agora, ele romantizava o passado com ela, enquanto eu remava contra a corrente. Regressei ao hotel exausta, o corpo dolorido, mas a mente afiada como uma navalha de barbear. Tomei um banho frio, a água cascateando como lágrimas não choradas, e liguei para o meu terapeuta em Lisboa, o único confessor que me restava. Inês, isso é perigoso. A obsessão consome. Mas não era obsessão, era despertar. A família dele me via como uma ameaça, uma lisboeta ambiciosa que arrastara João para a cidade grande, longe das tradições alentejanas. Dona Maria odiava o meu trabalho no estúdio de design, onde eu criava logos para marcas modernas, coisas sem alma, dizia ela. Ana, a cunhada, invejava a minha independência, sem filhos para ancorar-me como ela. E Miguel? Ele só seguia o rebanho, rindo das piadas da mãe. Naquela noite, sonhei com vingança. Não sangue e gritaria, isso era para filmes de Hollywood, mas algo português, sutil como o fado, uma melodia que dói devagar. Imaginei envenenar a sangria deles com verdades amargas, ou gravar as conversas sussurradas e enviá-las para o grupo familiar no WhatsApp. Acordei suada, o relógio marcando as 3 da manhã, e decidi infiltrar-me na vila. Não para confrontar, mas para roubar provas. Provas do quê? Do adultério, sim, mas também da podridão que os unia contra mim. No quarto dia, vesti um vestido florido, o tipo que Dona Maria aprovaria, e bati à porta da vila ao meio-dia, quando sabia que eles estariam na praia. Entregas para Dona Maria, disse à empregada, uma rapariga cabo-verdiana com sotaque doce. Ela hesitou, mas deixou-me entrar. O ar-condicionado era um bálsamo, o cheiro de lavanda misturado à loção solar. Subi as escadas sorrateira, o coração um tambor de guerra, e entrei no quarto de João. Roupa espalhada, a camisa dele, o biquíni de Sofia. No telemóvel dele, esquecido na mesa de cabeceira, mensagens, mal posso esperar para te ter sozinha esta noite. Como nós velhos tempos. Velhos tempos. O meu mundo desabou ali, num ecrã iluminado. Copiei tudo para o meu telemóvel, as mãos tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Lágrimas quentes escorreram, mas engoli-as. Não era hora de fraqueza. Saí antes que voltassem, o sol agora um inimigo, queimando a culpa que não era minha. Dirigi para o interior, até Monchique, onde as serras ofereciam refúgio. Parei no mirador, o carro balançando com o vento, e gritei para o vazio. Gritei pela Inês que confiara, pela mulher que construíra um lar encheado só para ser traída por ecos de Évora. A vingança começava a delinear-se, não imediata, mas como um vinho que envelhece, ganhando corpo e acidez. Mandaria as mensagens para Sofia primeiro, anónimas, para semear dúvida. Depois, confrontaria João no último dia, quando a família estivesse partida pelo veneno. Mas o coração humano é traiçoeiro. Naquela noite, em Monchique, encontrei um bar com fado ao vivo. Uma voz rouca cantava de amores perdidos, e eu bebi até o mundo rodar. Para si, senhora, disse o guitarrista, dedicando uma quadra. Senti-me vista, pela primeira vez em anos. O quinto dia amanheceu com uma névoa fina sobre o Algarve,
como se o mar conspirasse para ocultar segredos. Desci das serras de Monchique com a cabeça pesada de vinho e decisões, o Fiat engolindo curvas como um predador faminto. O plano estava traçado na minha mente como um mapa antigo de Portugal. Primeiro, semear o caos sutilmente, depois, colher a tempestade. Parei num café em Portimão, pedindo um galão e um pastel de nata que desmanchava na boca como memórias doces amargas. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de João. Onde estás? Liga-me. Ignorei. Deixei marinar na sua própria ansiedade, como peixe na brasa. Dirigi para Lagos, mas evitei a vila. Em vez disso, fui à marina, onde aluguei um pedalinho para 2 pessoas, sozinha, claro, remando contra a maré baixa. O sol furava a névoa, transformando o mar em espelho partido, e pensei na minha infância em Alfama. O meu pai, pescador no Tejo, contava histórias de sereias que arrastavam homens para o fundo por traição. O mar não perdoa, filha, dizia ele, as mãos calejadas cheirando a rede e sal. Agora, eu era a sereia, e João o náufrago. Sofia apareceu na minha mira ao meio-dia. Ela saíra sozinha para um passeio a cavalo na praia, viu o anúncio no folheto do hotel. Seguia-a de carro, mantendo distância, até à charneca arnosa perto de Odisseis. Estacionei e caminhei, os ténis afundando na areia fofa. Ela cavalgava um castrado castanho, o cabelo ao vento como bandeiras de rendição. Esperei que parasse para beber água, num recanto rochoso, e aproximei-me como uma turista perdida. Desculpe, sabe onde fica o caminho para o forte? Perguntei, o sotaque lisboeta disfarçado de turista do norte. Ela sorriu, amigável demais. É por ali, siga a sinalética. É a primeira vez no Algarve. Seus olhos eram castanhos, como os de João, e viu o anel de noivado que ele lhe dera há 10 anos, ela ainda o usava, como troféu. Sim, vim visitar família, respondi, sentindo o veneno na língua. Entreguei-lhe o envelope que preparara na noite anterior, fotos impressas das mensagens, anónimas, com uma nota, os velhos tempos voltam a custar caro. Pergunta a si mesma se vale a pena. Ela pegou, confusa, e eu virei costas, o coração galopando como o cavalo dela. Voltei ao hotel e esperei. Horas depois, o telemóvel dela, eu imaginava, explodiria em pânico. De fato, à tarde, vi o grupo familiar no WhatsApp de João, eu aceder à conta dele meses antes, num acesso de paranoia justificada agora. Mensagens frenéticas. Quem enviou isto? João, é verdade. Sofia. Ele respondeu com negações, maluquice. Alguém invejoso. Mas a semente estava plantada. A família, outrora unida como cortiça em barril, começava a rachar. Naquela noite, jantei com eles, ou fingi. Infiltrei-me num restaurante em Lagos, o Mar de Este, onde reservaram uma mesa ao lado da deles. Vestida de turista anónima, pedi cataplana de marisco e observei. Dona Maria, pálida, mexia no rosário, Ana cochichava com Miguel, Sofia evitava o olhar de João, os olhos vermelhos como pimentos secos. Ele bebia vinho tinto, rápido demais, o riso forçado e quando como vidro rachando. Tudo bem, mana? Perguntou ele a Sofia, a mão estendida. Ela retraiu-se, estou cansada. Vamos embora cedo. Eu sorri para o meu prato, o marisco quente na boca como vitória. A vingança era isto, não um golpe, mas erosão. Como as ondas na praia da Marinha, lapidando arcos até ao colapso. Lembrei-me da minha própria família, fragmentada após a morte da mãe. O pai afundara-se em garrafas de aguardente, e eu reconstruíra-me sozinha, com pincéis e designs que davam forma ao caos. João admirara isso no início, és a minha artista, Inês, mas agora via-me como obstáculo à sua nostalgia alentejana. Depois do jantar, segui-os de volta à vila. Estacionei no mirador e ouvi vozes altas através da cerca, Dona Maria confrontando João. Aquela mulher. A Inês pôs-te isto na cabeça. Ela é veneno, filho. Veneno. Eu era o antídoto que eles temiam. Sofia chorava no quarto, o som abafado pela noite. Senti uma pontada, não pena, mas o eco da minha própria dor. Ela era vítima também, presa na teia familiar que idolatrava o passado. Mas o passado de João era meu agora, e eu não partilhava. No 6º dia, o último antes do regresso, o sol brilhou impiedoso,
como juiz implacável. Eles cancelaram o passeio a Sagres, optando por um dia na vila. Eu, porém, entrei em cena. Bati à porta ao meio-dia, o vestido branco esvoaçante, um cesto de frutas na mão como ofrenda trana. Surpresa! Decidi juntar-me à tradição. A empregada congelou, mas Dona Maria apareceu, o rosto uma máscara de azulejo partido. Inês! O que fazes aqui? A voz dela, um sibilo de cobra. João surgiu atrás, pálido como queijo fresco. Amor! Pensei que estavas em Setúbal. Abracei-o, o cheiro dele, colónia misturada à culpa, nauseante. Menti. Queria ver a família. Todos vocês. Os olhos de Sofia dardejavam para mim, acusadores. Ana sorriu tensa, Miguel pigarreou. O almoço foi um campo minado, salada de polvo, vinho branco gelado, silêncios cortantes como facas de ourives. Então, Sofia, como tem passado os velhos tempos? Perguntei casualmente, espetando um garfo no polvo. O ar parou. Ela engasgou com o vinho, João tossiu. Dona Maria largou o garfo. O que queres dizer com isso? Mostrei o telemóvel, as mensagens projetadas na mesa como confissão. Isto. Encontrei no quarto dele. Parece que a tradição inclui mais do que piqueniques. O caos irrompeu. Sofia gritou, foi ela. A anónima. Dona Maria invocou Santos, Miguel tentou acalmar. João olhou-me, os olhos suplicantes, Inês, por favor. É um mal-entendido. Mas eu ri, um riso seco como o vento do Harmattan. Mal-entendido. 7 anos de exclusão, João. 7 anos a fingir que a tua família me aceitava. Levantei-me, o cesto tombando frutas pelo chão como sangue de feridas abertas. Saí para a piscina, o sol batendo nas ondas da água, e gritei verdades, vocês me odeiam porque sou de Lisboa, porque não me curvo às vossas regras alentejanas. Mas eu sou portuguesa, como vocês, e o meu sangue ferve mais quente que o vosso vinho. Sofia seguiu-me, lágrimas escorrendo, ele me prometeu que te contaria. Que era só amizade. Mentira. Eu via nos olhos dela o desejo antigo. João aproximou-se, as mãos nos meus ombros, volta para dentro. Podemos resolver. Mas o toque dele queimava como brasa. Empurrei-o, resolver. Como resolves um casamento construído em areia movediça? A família assistia, paralisada, como estátuas em Mafra. O confronto na vila estendeu-se como uma maré alta, inundando todos os recantos da tradição deles com o sal da verdade. Sentei-me na borda da piscina, os pés na água fresca que contrastava com o fogo no meu peito, e observei-os desmoronarem. Dona Maria, a matriarca inabalável, agora tremia como uma folha de oliveira no vendaval, o rosário escapando-lhe dos dedos e caindo na relva com um tinido metálico. Deus me perdoe, mas tu trouxeste o diabo para esta casa, Inês, murmurou ela, a voz rouca de acusações veladas. Diabo! Eu era a luz que expunha as sombras que eles cultivavam há anos, como eras tóxicas no muro de quinta alentejana. João ajoelhou-se ao meu lado, o rosto suado e suplicante, como um penitente no Calvário de Évora. Amor, escuta. Sofia e eu. Foi antes de ti. Um erro do passado que a mãe insistiu em reviver. Ela acha que és inadequada. Inadequada. A palavra cortou-me como o fio de uma navalha de barbear alentejana, afiada em pedras de rio. Inadequada para quê? Para fingir que o teu adultério é tradição familiar. Levantei-me, a água salpicando como lágrimas rejeitadas, e caminhei para o interior da vila, deixando-o ali, encolhido como um miúdo apanhado em mentiras. A cozinha era um caos de pratos pela metade, o arroz de marisco endurecendo, o vinho derramado manchando a toalha como sangue diluído. Ana, a cunhada, bloqueou-me o caminho, os braços cruzados sobre o peito como uma sentinela. Tu estragaste tudo, Inês. Viemos para unir a família, não para este circo. Circo. Ri, um som amargo quicou nas vigas de madeira. Unir. Vocês unem-se contra mim desde o dia 1. Lembras-te do casamento? O teu brinde, que Lisboa não engula o nosso João. Eu sou Lisboa, Ana. Sou a cidade que pulsa,
não o sono do interior. Ela recuou, os olhos piscando como luzes de neon defeituosas. Miguel, o irmão pacífico, tentou mediar. Calma, mana. Vamos conversar como adultos. Adultos. Eles eram crianças brincando de família perfeita, excluindo a tia postiça, que ousava sonhar além das fronteiras de Évora. Sofia, porém, aproximou-se, o rosto inchado de choro, o vestido amarrotado como uma bandeira de rendição. Eu não queria isto. A Dona Maria me pediu para vir, disse que precisavas de lições. Lições. O meu estômago revirou. Lições de quê? De submissão. De calar-me e tricotar jala enquanto o marido vagueia. Confrontei a sogra diretamente, na sala de estar com as suas cortinas de renda e fotos emolduradas de gerações passadas, todas sem mim. Diga-me, Dona Maria. Foi você quem plantou esta semente podre. Quem convidou a Sofia todos os anos para me lembrar do meu lugar. Ela ergueu o queixo, os lábios finos como lâminas. Tu nunca foste família, Inês. Vens de Alfama, com aquele cheiro a fado e miséria. O meu João merece uma mulher de raízes firmes, não uma artista que pinta ilusões. Ilusões. As minhas designs pagavam a hipoteca da nossa casa em Chiado, financiavam as viagens dela a Fátima. Mas para ela, eu era a intrusa, a que contaminava o sangue puro alentejano. A raiva, que até então fora uma brasa, explodiu em chama viva. Arranquei uma foto da parede, João criança, abraçado à mãe, e rasguei-a ao meio, o som do papel rasgando como um grito contido. Raízes firmes. As suas raízes são podres, Dona Maria. Mantenha o passado vivo para sufocar o presente. João não é seu, é meu marido, e eu não partilho com fantasmas. Ela ofegou, levando a mão ao peito como se eu a tivesse esbofeteado. Sofia soluçou. Ana chamou um táxi para se afastar deste inferno. João puxou-me para o quarto, fechando a porta com um clique que soou como fechadura de masmorra. Estás a destruir-nos, Inês. Por que agora? Seus olhos, outrora possos de afeto, agora turvos de pânico. Empurrei-o contra a parede, o quadro de azulejos portugueses tremendo. Destruir. Vocês destruíram-me há anos, com cada exclusão, cada viagem sem mim. Eu via as fotos e fingia sorrir, mas por dentro apodrecia como fruta esquecida no cesto. Ele tentou beijar-me, um gesto desesperado de reconciliação, mas mordi o lábio dele, o gosto metálico de sangue na boca. Não. A reconciliação é para os que merecem perdão. Tu mereces verdade. Saí do quarto, descendo as escadas como uma rainha exilada, e confrontei a família na sala. Ouviram? 7 anos de mentiras. Sofia não é o problema, vocês são. A obsessão pelo passado que impede João de viver. Miguel murmurou algo sobre terapia familiar, Dona Maria invocou o padre de Évora. Mas eu já não ouvia. Peguei as chaves do Audi de João, ele deixara-as na mesa, e dirigi para a praia, o motor rugindo como o meu pulso. Na praia do Camilo, as escadarias de madeira levavam uma enseada escondida, o mar batendo nas rochas como um coração partido. Desci, descalça, a areia quente sob os pés, e mergulhei. A água era fria, chocante, limpando o sal das lágrimas que finalmente permiti cair. Nadava contra as ondas, os músculos ardendo, pensando na minha mãe. Ela morrera sem rancor, sussurrando perdoa, filha, no hospital de Lisboa. Mas o perdão era um luxo para santos, eu era humana, com veias cheias de vinho tinto e fado. Emergi exausta, o sol poente pintando o céu de vermelho sangue. O telemóvel tocava, João. Atendi, a voz firme, vou para Lisboa esta noite. Sozinha. Pensa no que queres, mas sem mentiras. Ele implorou, espera, amor. Eu explico tudo. Mas as explicações vinham tarde, como o comboio noturno para o norte. De volta ao hotel, arrumei a mala com mãos calmas, agora. A vingança não terminara, era cíclica, como as marés. Mandaria as provas para o advogado dele, um colega meu de tribunal, discreto. Divórcio limpo, com a vila no Algarve como troféu irónico. Mas o verdadeiro golpe era psicológico, deixar que a família se devorasse por dentro, como lobos em círculo fechado. Naquele crepúsculo, bebi um copo de medronho num bar de praia,
o licor queimando a garganta como purificação. Um tocador de viola tocava um fado menor, a voz lamentando amores traídos. Sorri para o mar. Pela primeira vez, sentia-me livre, não vingada ainda, mas inteira. O regresso a Lisboa no comboio noturno foi um purgatório de reflexões, o carril clicando como um relógio marcando o fim de uma era. Sentei-me na janela, o Algarve desvanecendo atrás de mim como um sonho febril, as luzes de faro piscando a Deus sarcástico. O meu telemóvel, agora um arsenal de provas, vibrava incessantemente, mensagens de João, de Ana, até de Miguel, o mediador relutante. Volta, Inês. Podemos consertar. Consertar. Como se o nosso casamento fosse um azulejo lascado, colado com argamassa barata. Não, era um mosaico partido, e eu recolheria apenas as peças minhas. Cheguei à Gar do Oriente ao amanhecer, o Tejo plácido refletindo os primeiros raios, como se a cidade me recebesse de braços abertos. Tomei um táxi para Chiado, o ar familiar de cafés e livrarias acalmando o furacão no peito. A nossa casa, não, a minha casa agora, cheirava a ausência, o perfume dele misturado ao meu, um fantasma duplo. O gato, o preto rabugento chamado Fado, ronronou aos meus pés, alheio ao drama. Abracei-o, enterrando o rosto no pelo, e chorei pela última vez. Lágrimas de alívio, salgadas como o Atlântico. No dia seguinte, consultei o advogado, o Dr. Mendes, num escritório em baixa com vistas para o arco da Rua Augusta. Ele folheou as mensagens, os olhos semicerrados como um confessor experiente. É sólido, Inês. Adultério comprovado, mais isolamento emocional. Pode pedir metade dos bens, incluindo a vila, ironicamente, em nome do bem-estar familiar. Ri, um som seco. Quero a vila. Para vendê-la e comprar paz. Ele assentiu, traçando o plano, divórcio rápido, sem escândalo público, mas com dentadas financeiras que doessem como mordidas de cão. Enquanto isso, a família desintegrava-se à distância. Ouvi de uma prima distante, neutra, de Coimbra, que Dona Maria sofrera um ataque de pânico na viagem de regresso, invocando o cardiologista de Évora. Sofia cortara laços, mudando-se para Faro com um emprego novo, fugindo da teia materna. Ana culpara-me em chamadas furiosas: destruíste a nossa unidade. Unidade. A deles era uma prisão, e eu arrombara as grades. João voltou 2 dias depois, batendo à porta à meia-noite, o rosto envelhecido 10 anos pelo sol do Algarve e a culpa. Deixei-o entrar, não por fraqueza, mas por curiosidade, queria ver o homem que eu amara despir-se das camadas. Sentámo-nos na cozinha, o mesmo lugar onde eu dobrara as suas camisas, e ele falou. A mãe sempre odiou-te, Inês. Desde o início. Dizia que tu me ias corromper com a decadência lisboeta. E Sofia? Era o conforto dela, uma forma de me puxar de volta. Corromper. A minha Lisboa era vida, os mercados de peixe em Belém, os concertos de fado em Alfama, a arte que eu criava no estúdio, dando forma a sonhos de clientes ambiciosos. O Alentejo deles era estagnação, vinhas antigas que produziam o mesmo vinho azedo ano após ano. Por que não lutaste por mim? Perguntei, a voz baixa como o murmúrio do Tejo. Ele baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas como em oração falhada. Medo. Medo de perder a família. Mas perdi-te a ti, o que era real. Real. A palavra ecoou, e por um momento, vi o rapaz que conhecera numa exposição em Mafra, olhos brilhantes de admiração pela minha tela de azulejos inspirados no oceano. Mas o medo dele era um parasita, alimentando-se do nosso amor até ao osso. Mandei-o embora ao amanhecer, com uma caixa de roupas e o anel de casamento, devolvido como recibo de devolução. Vai para Évora, João. Reconecta-te com as tuas raízes. Eu reconecto-me com as minhas. Ele saiu, o passo arrastado como um penitente no via sacra, e eu tranquei a porta, sentindo o peso cair dos ombros. Os meses seguintes foram de reconstrução, como restaurar um palácio renascentista após um terremoto. No estúdio, mergulhei no trabalho, um projeto para uma marca de vinhos do Douro, logos que evocavam rios turbulentos e uvas maduras. Os colegas notaram a mudança. Inês, estás radiante. E eu sorria, sabendo que a radiância vinha da cinza da vingança consumada. Vendemos a vila no Algarve por um preço que me permitiu comprar um apartamento em Barro Alto, com varanda para as ruelas onde o fado nascia espontâneo.
A família dele tentou reconciliação esporádica, um ramo de flores de Dona Maria, uma mensagem de Ana pedindo paz familiar. Ignorei. A paz era minha agora, tecida com fios de independência. Encontrei-me com Catarina, a amiga de sempre, num terraço em Alfama, bebendo ginginha e rindo de homens tolos. Vingaste-te sem sangue, Inês. Isso é arte portuguesa pura. Arte. Sim, a minha vingança era uma tela, cores vivas de dor transformadas em mestria. Mas o coração, traiçoeiro como o Guadiana que some e reaparece, doía nas noites solitárias. Sonhava com João, não com ódio, mas com o que poderia ter sido, piqueniques no Algarve com nós dois, filhos correndo na areia. Acordava com o peito apertado, mas levantava-me, vestia o robe e pintava até o sol nascer. Cada traço era catarse, cada cor uma afirmação, eu sou Inês, de Lisboa, inteira. Um ano depois, no junho seguinte, recebi um convite inesperado, o divórcio finalizado, e uma carta de João. Perdoa-me. Encontrei terapia, e a mãe também. Sofia casou-se com outro. Perdoar. Guardei a carta numa gaveta, ao lado das mensagens antigas, e fui ao Algarve sozinha. Não para a vila, vendida, mas para a praia da Dona Ana. Deitei-me na areia, o sol aquecendo a pele, e senti paz. A vingança não era fim, era começo. O mar sussurrava segredos, e eu, pela primeira vez, ouvi os meus próprios. 2 anos após o colapso no Algarve, Lisboa pulsava à minha volta como um coração regenerado, as ruas de Chiado cheias de vida que eu agora abraçava sem reservas. O meu novo apartamento no bairro Alto era um ninho de criatividade, paredes forradas de azulejos que eu mesma pintara, inspirados nas grutas de Benagil, não como feridas, mas como portais para novos horizontes. O estúdio de design florescia, ganhara um prémio nacional por uma campanha de turismo que capturava a alma portuguesa, o fado da costa, o vinho do interior, a resiliência das gentes. Inês, és a voz da modernidade com raízes, dissera o júri. Raízes. As minhas, agora, eram profundas e livres, entrelaçadas nas pedras de Alfama, não sufocadas por vinhas alentejanas. João reaparecera esporadicamente, um e-mail profissional, um like distante no Instagram onde eu postava fotos de viagens, sozinha, para a Itália, para o Douro em Vindima. Ele divorciara-se da tradição familiar, mudando-se para Coimbra, lecionando Direito numa universidade. Ouvira dizer que Dona Maria adoecera, um cancro como o da minha mãe, e que a família se fragmentara, Ana divorciada, Miguel imigração para o Canadá. Karma. Não, consequência lógica de um ciclo quebrado. Eu não regozijava, sentia apenas uma quietude, como o Tejo após a tempestade. Numa noite de verão, no 3º junho pós-traição, sentei-me num terraço em Alfama com um copo de vinho verde, o fado ao vivo enchendo o ar como perfume de jasmim. A cantora, uma voz grave como o mar em tormenta, entoava de amores que voltam transformados. Um homem aproximou-se, alto, com sotaque do norte, olhos que sorriam como o sol de Porto. Posso juntar-me? O fado chama por companhia. Ri, convidando-o com um gesto. Chamava-se Rui, arquiteto restaurador de património, e falámos de azulejos partidos e corações remendados. Não era amor à primeira vista, isso era para contos, mas possibilidade, fresca como brisa do Atlântico. Contou-me da sua própria dor, uma ex que o deixara por raízes mais firmes no Minho. Aprendi que raízes não prendem, elas nutrem. Nutrir. A palavra ecoou, e pela primeira vez, imaginei um futuro sem sombras. Não vingança, mas renascimento. Na manhã seguinte, caminhei pelo Tejo, o sol nascendo dourado sobre as águas, e liguei para João. Não por fraqueza, mas por fecho. O divórcio está assinado. Desejo-te bem. Ele pausou, a voz trêmula. E tu, Inês? Encontraste paz? Sim. Na minha Lisboa. Na minha pele. Desliguei, o telemóvel silencioso como um capítulo encerrado. A família dele mandou uma carta, meses depois. Dona Maria, enfraquecida, pedia perdão. Fui cega, filha. O medo de perder o filho fez-me perder tudo. Filha. A palavra doeu e curou, como iodo em ferida aberta. Respondi com uma visita a Évora, não por obrigação, mas por humanidade. Encontrei-a na quinta, magra como ramo seco,
mas os olhos suavizados. O Algarve foi o meu inferno, confessou. Abracei-a, breve como brisa, e parti. Perdão parcial, suficiente para dormir sem fantasmas. Agora, aos 37, viajo sozinha ou com Rui, para o Algarve, ironicamente, piqueniques na praia da Dona Ana, sem tradições impostas. Rio com ele das minhas cicatrizes, e ele das dele, sendo uma tapeçaria nova. A vingança, percebo, não era destruir, era libertar-me. Doía como parto, mas o que nasce é mais forte, uma Inês que ama sem correntes, que dança fado sem lamentar. E se o destino rodar, como as marés? Encaro de peito aberto, o sol de Portugal brilhando nos meus olhos. Porque no fim, o maior drama não é a traição, mas a resiliência, Guy lógica, com emoções que não se escondem atrás de rosários ou vilas ensolaradas. Eu sou essa história, traída, vingada, renascida.